Alô, meus amigos e minhas amigas, meus amiguinhos, minhas amigonas e meus amigaços de todo este mundão afora. Vamos ver, meus amigos, Itália, França, Japão, China, Ásia, África, Estados Unidos, América Central e Brasil. Brasil, estamos aqui com um vídeo, mais um vídeo para você, uma videoaula explicando um pouco mais sobre o violino. Mas antes de nós começarmos essa aula, já mete um like aí, faz o subscribe e vamos pra vinheta. Dedicado à música e também ao famoso violino. Então nesse vídeo de hoje vai ser um vídeo mais explicativo para nós darmos sequência ao nosso trabalho. Por que eu passei a dividir assim? O que acontece? Há muitos dos inscritos do meu canal estão participando ativamente de tudo que acontece no canal, enfim, as novidades, então não poderia ser diferente. Estamos tomando um novo perfil, porque antes estávamos aprendendo a música através das cores, não foi? Vocês lembram? Aqui está o violino, onde eu estou usando as cores, está aqui bem perto de mim, tá? Era colocado aqui as cores. Lembra, se alguém não está, os que estão entrando agora, caiu de paraquedas, não vão entender nada que estou falando aqui, mas por um bom tempo esse canal foi designado para quem não tinha muita experiência com cordas, com tocar esse maravilhoso instrumento. E aqui foi um violino que foi sendo usado porque usávamos as cores, tínhamos as músicas de vários métodos, mas sempre usando as cordas coloridas. Então, para quem não está entendendo nada, vá nos primeiros vídeos e você vai entender. Você nunca viu o violino, nunca pegou o violino, então você vai começar a entender. Então, em cima deste raciocínio, cheguei à conclusão que agora aquela turma que me acompanha desde o ano passado ou do início desse ano, que entraram agora recentemente, estão me acompanhando assim ativamente. Eu já não uso mais as cordas coloridas, agora uso o instrumento tradicional, que é as cordas normal, tá? Que é isso aqui, tá bom? Então, para nós chegarmos a essa conclusão, foi inserido alguns aspectos nas videoaulas. Hoje será uma aula mais explicativa, onde a gente vai falar sobre a origem do violino. Por quê? Não adianta você agora você já sabe manusear o instrumento, sabe tocar alguma musiquinha, já foi explicado alguns pontos e acidentes, bemóis, sustenido, bem superficial. Agora a gente vai entrar de cabeça realmente no que é o violino, a sua origem, os melhores compositores, quando ele começou, as melhores obras, tudo isso nós vamos começar a trabalhar agora. É como se você já conhecesse o instrumento. Um exemplo, se toca um violão, mas não sabe a origem do violão. Toca um piano, mas não sabe a origem do piano. Então, os meus alunos, eles têm que saber a origem de como tudo aconteceu, como ele surgiu, quando o violino entrou pela primeira vez numa orquestra clássica, ou numa orquestra barroca, enfim, numa orquestra de câmara. Vamos começar então do zero, explicando sobre a origem do violino. Até então não foi falado nada sobre isso. Então vamos começar então com a nossa viagem. Segura aí, senta aí com muita atenção, que vai virar muitas novidades, ok? Todos nós sabemos que o violino pertence à família de instrumentos de cordas. Eu vou ficar com o instrumento aqui na minha mão aqui, fica mais claro, mais específico aqui para vocês aqui, tá? Então, o violino, ele é um instrumento que pertence à família das cordas, tal como o violoncelo, a viola. O violino é o instrumento o mais pequeno de todos, tá? Tem o violoncelo, a viola, o contrabaixo, o rebecão. Numa orquestra existe mais violinos do que qualquer
outro instrumento. Se vocês observarem hoje em todas as orquestras clássicas, tem uma orquestra de 100 violinos, de 100 músicos, basicamente mais de 60% dessa orquestra são cordas, ok? Pode observar com atenção e pelos canais da vida, YouTube, ou se você assiste alguma orquestra clássica, algum concerto, você vai observar isso, que a base fundamental de uma orquestra são as cordas, ou seja, os violinos primeiros e segundos violinos, ok? E a seção das cordas das orquestras toca mais vezes do que as outras. A maioria dos apreciadores da música clássica afirmam que consegue ouvir durante muito mais tempo o som de instrumento de cordas do que o som de outro instrumento qualquer, tá? Isso acontece porque o violino é bastante, ou melhor, extremamente versátil. Soa bem, em conjunto combina bem com todos os outros instrumentos e pode ser tocado de diversas formas. Não é, portanto, surpresa nenhuma se que tanto os compositores como o executante e os ouvintes sejam atraídos por ele, tá? Mas para que nós ficarmos sabendo mais sobre esse extraordinário instrumento, nada melhor do que saber mais sobre a sua história e como é que ele nasceu, ok? Os antigos instrumentos, como, eu não sei se eu vou pronunciar a palavra correta, Nefer, egípcio, e o Ravanastron da Índia, Ravanastron da Índia, e o Ribabi, árabe, ou o Ajinsien dos chineses, e até mesmo a antiga lira dos judeus, foram a base para a criação de inúmeros outros instrumentos, conforme a necessidade de acústica e os gostos musicais que foram evoluindo, tá? Então, para você ter ideia, Nefer, que é um instrumento egípcio, Ravanastron, depois você vê se está correta a minha pronunciação, da Índia, Ribabi, árabe. Mas para ficarmos sabendo mais sobre esse extraordinário instrumento musical, nada melhor saber mais sobre a sua história e como ele surgiu, né? O primeiro violino, como conhecemos, que foi criado, como conhecemos hoje, foi criado por volta de 1500, ok? Por volta de 1500. O Brasil foi descoberto em 1500, né? Meados de 1500. Então, nessa época, o violino estava sendo construído pela primeira vez por Gasparo Duifur-Prüger, da Bavária, considerado o primeiro na fabricação desse instrumento, tá bom? Mas os antigos instrumentos, como Nefer, egípcio, o Ravanastron da Índia, o Ribabi, árabe, o Regensen dos chineses e até mesmo da antiga lira dos gregos. Tais são antigos instrumentos que com certeza deram origem à formatura desse violino. Claro que ele não surgiu com esta não. Foi feita uma modelação. Se vocês forem observar na ilhas gregas, Creta, ali naquela região, vocês vão ver vários estilos. Vou mostrar aqui a foto para vocês, tem aqui algumas fotos para você ver a evolução que teve do violino até chegar nessa condição. Sabemos que Grécia foi dominada por muito tempo pelos romanos, ao qual não destruiu a sua cultura, né, permaneceu e, muito pelo contrário, puxou a cultura grega para Roma. Então imaginamos que esses instrumentos musicais foram resgatados também até chegar nessa condição aqui, nessa construção desse tipo de violinos, tá bom? E por exemplo, quase a seguir, surgiu, depois que em 1500, quando o alemão da Bavária criou, em 1500 é datado, que foi assim, as datas, né, que foi criado o primeiro violino, né? Esse instrumento começou
também a surgir na escola de Brescia, norte da Itália. Em seguida, a família Amati, da cidade de Cremona, estabeleceu-se a primazia da construção de violinos, tá bom? Durante quase 200 anos, mais ou menos, tá bom? Quase 200 anos, foram 3 famílias que dominaram, que produziam violinos com qualidade, todas elas da Itália: a família Amati, Guarnieri e a família Stradivari. Diga de passagem, desses 3 fabricantes, o mais famoso pela sua qualidade foi, sem qualquer dúvida, o italiano Antonio Stradivari. A gente vai falar essa história em outro vídeo também, que a gente vai fazer essas pequenas vídeos para explicar mais sobre o violino, tá bom? E o Stradivari, ele tornou o violino mais comprido, reforçou, que é o modelo atual hoje, né? Reforçou o corpo, alargou o F, essa abertura aqui, né? Enriquecendo assim o timbre. Deu a cada pequeno detalhe um toque de refinamento, que fez o seu trabalho fosse totalmente reverenciado em toda a Europa. O seu período áureo foi entre 1700 a 1724, durante o qual nasceram os seus melhores instrumentos. Pode puxar aí nas pesquisas as origens, como é feito, enfim, existem thousands de livros falando sobre os violinos Stradivarius. E desses violinos, atualmente existem cerca de 600 violinos de sua autoria que são tocados pelos melhores violinistas do mundo. Inclusive aqui na Inglaterra, na Universidade de Oxford, tem um violino Stradivarius, tá? Original. Ele está, se não me engano, tem 2 violinos Stradivarius lá na Universidade de Oxford. Se eu estiver enganado, mas um eu tenho certeza que está na Universidade de Oxford, tá? O violino é considerado o rei dos instrumentos e sua posição hierárquica numa orquestra é apenas superada pelo maestro e o primeiro violinista que rege sobre todos os outros instrumentos. Uma das obras mais famosas composta para violino são as 4 estações de Antônio Lúcio Vivaldi. E um dos maiores violinistas de todos os tempos foi Niccolò Paganini. A gente vai falar sobre a história dele, sobre o folclore que eles falavam, que ele matou a sua esposa, ele arrancou a tripa dela e fez as cordas. Você sabe que as cordas no passado era feito de tripas de carneiro. Então reza a lenda, mas isso é tudo lenda. Quando o cara fica famoso, eles inventam muita coisa, né? Então disseram que ele fazia parte com outro, com o capiroto, e assim, ele tocava muito. Isso não tenho dúvida, ele tocava muito. Então, sabe como é que é? Então, como se diz, falem mal, mas falem de mim. Então tudo isso gerou muita especulação, mas não tirando o mérito, ele tocava muito, era um grande compositor também. Por coincidência ou não, ambos são italianos, o que mostra que esse instrumento tem de passional e romântico. Muito bem. Sobre o violino, a introdução do violino nas orquestras, podemos achar que foi assim, muito rápida. Não entrou quando não foi não. A introdução do violino foi muito devagar, muito lenta mesmo. Você pode ver esses artigos no Oxford Journal, da Oxford University Press. O autor é Maurice Emmanuel e G.R. Você, não no Google comum, você tem que procurar na gstar.ok. Você vai encontrar The Musical Quarterly, vai ver todos os detalhes, como foi a introdução do violino nas orquestras. Não foi coisa muito simples não. Ele teve dificuldade para entrar, porque antes da entrada de vez do violino, tinha a viola de gamba, que é um som mais suave, mais puxado para o clássico, mais puxado para voz humana, porque
era usado muito nas missas, então tinha que ser um som mais solene. E o violino o som do violino era muito poderoso na época. Então ele teve uma resistência para entrar nas orquestras, mesmo na formação das orquestras. Então o violino era muito usado em festas, né, em bailes, né? E o que aconteceu com isso? Como que surgiu a divulgação mesmo do violino? Os reis franceses, deixa eu puxar aqui para não falar besteira, porque eu vou começar a falar na música clássica, um músico barroco. Ele foi... O tom do violino surge claramente acima do demais instrumento. Mas eu quero voltar um pouquinho atrás, porque... como eu disse, a dificuldade de o violino entrar nas orquestras por causa de ele ser muito agressivo, e na época era muito solene, missa e aquela coisa toda, as reuniões eram para coisa sacra, então não cabia bem, seria o som mais aveludado. O violino, para você ter uma ideia, na França, o que aconteceu na época, o surgimento do violino, ele foi praticamente, ele entrou na França de uma forma assim bem sutil, animando as festas da família real. Então por isso ele se tornou um violino real na França. Nos reinados franceses Luís XV e Luís XIV, o violino, eles usavam os violinos para as festas. Quando eles saíam de férias, levavam os tocadores, os cantores. Então os violinos animavam muito a festa. Então onde o rei estava, tinha uma grande festa de violinos, e então o violino foi se popularizando, certo? Então, como se diz, é como se fosse usar um pandeiro. Aí estava o pandeiro lá tocando, e então onde tinha uma festa, então um pandeiro, uma sanfona. Era os violinos na época. Então, para vocês terem uma ideia, os franceses abraçaram tanto a causa do violino, que mandavam, chamavam tutores, chamaram instrutores para dar aula na França, ou mandavam alunos estudar na França esse magnífico instrumento. Aí então o violino começou a ter o seu apogeu, começou a crescer muito, muito, muito. E com isso ele foi sendo introduzido aos poucos nas orquestras, foi pegando espaço devagarinho, como diz na gíria brasileira, só no sapatinho. Aí de repente não teve mais jeito, no século XVIII ele explodiu de vez. E nós vamos trabalhar então com isso, durante o século XVII. O violino, ele foi cada vez mais firmemente arraigado na música instrumental de câmara. Aí dali para frente ninguém mais segurou o violino, tá bom? E um detalhe, eu anotei aqui, no começo do século XVII, os instrumentos que predominavam eram flautas, oboés, fagotes, cornetas, trombetas, violas, alaúdes, troubadour, cravos. Vou mostrar todos esses instrumentos: flautas, aí, oboé, fagotes, cornetas, trombone. Esse troubadours também era outro instrumento, e o cravo eram todos instrumentos famosos ali na época. Então o violino não tinha muitas vezes, mas aos pouquinhos eles foram admitindo com discrição, e depois de uma forma bem lenta, e sempre foi aumentando aos pouquinhos até que ele explodiu no auge. E durante o século XVII ele foi arraigado, e no século XVIII ele explodiu de vez, tornando-se então considerado praticamente hoje o rei das orquestras, ok? Vocês podem observar que não foi uma tarefa assim muito simples, tá? Foi uma tarefa bem difícil a introdução do violino. Mas como vocês estão começando, eu estou falando só superficialmente algumas características do violino, mas depois eu vou entrar mais aprofundado para que você que está tocando o violino agora, que se apaixonou por esse magnífico instrumento, possa se interagir, possa saber mais sobre esse violino, tá? As cordas antigamente não eram assim de aço, né? Era feito de tripa de animal, ok? De carneiro, de ovelha. E as cordas também eram de nylon, não era de nylon como hoje faz industrializado, era de crina de cavalo, ok? Os instrumentos originais hoje de orquestra todos usam crina de cavalo, e o arco o arco curvo, mas no início, quando ele começou a entrar, não era curvo, ele era côncavo. Agora ele é curva, ele é curvado para dentro.
e chegou nesse perfil, ok? Mas como nós vamos começar bem lá do início, vamos começar com a música barroca, tá? Então, mediante como a gente vai trabalhar, começando, antes de começar direto ali no romantismo, no classicismo, a gente vai começar no barroco, tá? Vamos trabalhar com barroco, vamos trabalhar com Vivaldi, mas antes de Vivaldi, nós vamos trabalhar com Tommaso Albinoni. Tommaso Albinoni é também um italiano que compôs uma música muito bonita, que é o Adagio em D minor, Adagio em Sol menor. Tá? Essa primeira música na introdução, nós começamos a aula passada a introdução da música clássica, mas depois repensando, vamos voltar um pouquinho, vamos entrar no barroco, tá? Para depois nós introduzirmos no classicismo, no romantismo e assim, para entrar junto, porque não teria sentido eu começar a passar para você Beethoven, os clássicos, os maiores clássicos, sem antes nós começarmos como tudo começou, bem lá em 1500, e a gente vai chegando, vamos trabalhar por décadas, ok? Por centenários, até chegarmos nos dias atuais de John Williams, ok? Mas vamos voltar lá para trás, lá no início do barroco, tá? Vamos trabalhar com uma pecinha bem simples. Eu fiz uma montagem nela, eu mesmo fiz a modificação. Se os que tocam aí órgão bem, não se preocupe, eu fiz uma montagem para ajudar quem está começando, para entender um pouco da essência. Não é simplesmente chegar aqui, pegar um clássico e tocar. Não é bem assim. Primeiro vamos entender a essência. Sem a essência não tem jeito. Como tudo surgiu, sabendo dessa essência, fica mais fácil você começar a tocar a música clássica, ok? Então, nosso primeiro compositor, vamos trabalhar, Tommaso Albinoni. Ele vai ser o cara do momento nos 2 próximos vídeos. Não deixa de assistir o próximo vídeo, porque vai estar lá a partitura e eu vou estar tocando junto com você a peça clássica, que é o Adagio em Sol menor do Tommaso Albinoni. Não deixa de assistir o próximo vídeo, tá? A gente fez essas pequenas explicaçãozinhas. No próximo vídeo nós falaremos a história do Antonio Albinoni. Agora foi só uma pequena introdução da vida do violino, ok? Então, vai ser assim, vai ser vários vídeos, porque nós possamos trabalhar, para você ter aquela ideia. Pô, tô tocando aqui, professor, tô tocando aqui, mas não tem sentido não. Agora você vai saber, já sabe de onde surgiu os primeiros violinos. Aqui viu as fotos do aprimoramento, do aperfeiçoamento do instrumento para chegar nesse perfil, nessa estatura aqui do violino, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa breve explanação. Não foi uma coisa assim muito assim cansativo, não tem música, mas o próximo vídeo é a continuação do que eu estou falando, que será Tommaso Albinoni. Vocês estão ouvindo a música de fundo, bem suave a música de fundo. Essa música nós vamos tocar, não ela completa, somente um pedacinho, para que vocês possam começar a degustar o sabor da música clássica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de dar o like, não esqueça de se inscrever no canal, passar para os seus amigos, porque agora a coisa é fera. Você vai se tornar um fera na música clássica, tanto no tocar e quanto no conhecimento da história da música lá na Idade Média, barroco, até chegar nos tempos atuais. Fui! Até o próximo vídeo. Fui! Um beijo na alma e um abraço no seu coração. Fui! Fica com Deus.